Bem, nós estamos aqui no Conselho Nacional de Justiça e no final de um curso realizado pelo CNJ, e o Dr. Júlio foi um dos protagonistas desta tarde aqui. Dr. Júlio, a importância da mediação no Brasil, na justiça brasileira, neste instante. Olha só, existe desde 1970 um movimento para uma maior participação das pessoas nas próprias decisões que vão reger a vida dessas pessoas. E esse movimento vem crescendo, e a mediação hoje, vamos dizer assim, significa uma manifestação concreta desse anseio que já data desde 1970, de uma maior participação, porque na mediação quem decide são as partes. No processo tradicional, quem decide é o juiz. Então lá no processo as pessoas têm um pouco menos de controle sobre o que vai acontecer na vida delas. E a mediação é uma forma do Estado devolver para elas esse poder. Júlio, a gente, pelo que vê pelo mundo afora, essa é uma tendência mundial, né? O Brasil parece que se soma a isso, mas ainda está um pouco atrasado, né? O que é necessário? Eu imagino que esses cursos sejam fundamentais para isso, mas além disso, o que é necessário, na sua visão, para que isto cresça e tome um corpo importante nas questões jurídicas do país? Olha, o CNJ é um órgão simplesmente essencial nesse sentido. Ele está fazendo todo o trabalho necessário para que isso aconteça. Ele atua, vamos dizer assim, basicamente em três frentes. No âmbito acadêmico, incentivando que os bacharéis em direito passem a ser formados já com uma noção dos métodos autocompositivos. Então, para começar desde a raiz, porque o bacharel hoje ele é treinado para brigar. A pessoa olha para o lado, eu te processo, leva para um advogado, o advogado já entra e nem conversa antes. O segundo aspecto é dentro do próprio judiciário. Então, esse é um curso para pessoas que atuam no judiciário. Então, juízes são formados, servidores são formados e voluntários também são formados para atuarem de uma forma técnica dentro da autocomposição no judiciário. Um terceiro aspecto, é o último, é dentro da própria sociedade. Então, o CNJ também atua junto à OAB, por exemplo, é uma forma de levar para a sociedade esse método autocompositivo também, e com o treinamento de prepostos, ou seja, o próprio judiciário treinando os representantes das empresas para atuarem de uma maneira mais eficiente dentro também do judiciário. Doutor, uma pergunta final para quem está nos acompanhando e para entender melhor a matéria. Eu já vi muitos mediadores que nem advogados são. Isto causa espécie por muita gente, né? Porque este é um ambiente jurídico, né? Dos operadores do direito, né? Como é que se insere esta necessidade ou não da função do advogado? Excelente essa pergunta. Um dos instrutores aqui, o outro instrutor aqui, é físico. Então, uma formação que, em princípio, dentro do judiciário não teria nenhuma utilidade. Então, assim, por que qualquer formação é possível que a pessoa atue dentro da autocomposição? Porque a autocomposição lida com o ser humano. Quem dá conta, quem consegue entender e lidar com o ser humano, é capaz de atuar de uma maneira brilhante dentro da autocomposição, porque o componente principal é o ser humano. Então, esse movimento da mediação é retirar um pouco da atenção da norma jurídica para o ser humano. Bom, finalmente, nós estamos falando então, com este trabalho aqui, cada vez maior, num desafogamento da justiça, né? O que todo mundo reclama, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Esta é uma tarefa principal, eu imagino. É muito importante e deve vir como uma consequência. O que está se querendo? A gente trabalha com o conceito de empoderamento. Na verdade, o que a gente quer? Que as pessoas comecem a resolver os seus problemas na sociedade, não cheguem no judiciário. Então, o judiciário está mudando um pouquinho o paradigma em relação ao seu papel. Ele está atuando muito mais em preparar pessoas para resolver problemas de forma consensual, por ações comunicativas, do que utilizando o aparelho judicial. Esse é o propósito. Sou obrigado a te fazer mais uma pergunta. A gente, nesta conjuntura aí, talvez nós nunca tenhamos tido uma propaganda tão grande do Supremo, né? Nestas audiências, na própria TV Justiça e naquilo que foi todos os processos últimos que a gente tem acompanhado. E isso eu não sei se acaba tendo uma função no dia a dia das pessoas que acabam entendendo que o Supremo pode resolver qualquer coisa
Eu dia desse vi um ministro reclamando isso, né, que tudo acaba no Supremo, né? É preciso ter um certo cuidado com isso, né? Perfeito. É justamente essa a intenção. Porque se as pessoas começarem a conversar, isso é resolvido muito antes. O que acontece? É a chamada espiral de conflito. O conflito começa aqui, então ele ainda está pequeno. E aí tem aquele mecanismo de ação e reação. E aí uma ação leva a uma reação pior, que leva a uma outra ação pior, e aí vai. Chega a um ponto em que as partes falam, não conversamos mais. E aí chega no judiciário e querem levar até as últimas consequências. Se essa espiral é interrompida lá no iniciozinho, é muito mais fácil de se resolver esse conflito. Talvez não chegue uma inflexibilidade para chegar no Supremo. Doutor Júlio Melo, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Foi a RDA Brasil, aqui em Brasília, no Supremo, no CNJ, acompanhando a parte final deste importante curso sobre mediação. RDA Brasil, Jornalismo Livre. Até a próxima.